Prontinho. Gravação iniciada. Vamos embora. Galera dos terceiros, aqui na página 163, na questão 20, você é solicitado a fazer o seguinte: escreva a equação geral da reta. Então tá. Todo mundo aqui olhando para a letra A. Na letra A aí do seu livro, você tem essa reta, tá certo? Uma reta que, na verdade, é um gráfico de alguma função polinomial de primeiro grau, né, ou função afim. Estou usando esses termos para que as minhas outras galeras consigam acompanhar. Então quer dizer que o professor tem aqui o gráfico de uma função afim. Exatamente. Tá? E a gente, lá no terceiro ano, a gente aprende a como descobrir a equação geral de uma função afim, tá certo? De uma reta. Muito bem. E aí, galera, a primeira coisa é você destacar aqui os pontos. Ó. Tanto na videoaula quanto no livro, eu coloquei para vocês o seguinte: se você me der 2 pontos de uma reta, eu te digo qual é a fórmula dela, qual é a equação geral ou reduzida dela. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, os 2 pontos que o livro deu aqui na questão A são, aí eu coloquei ponto A, ele tem x igual a 3, y igual a 4, e o ponto B, ele tem x igual a menos 4 e y igual a menos 1. Tá certo. E aí eu destaquei aqui para vocês, ó. Tá aqui os pontos. Esse é o primeiro passo, saber quais são os 2 pontos. Por quê? Porque com os 2 pontos você vai para o segundo passo. E aí, observem, eu coloquei aqui modo do livro e modo da videoaula. Eu quero que vocês contrastem e percebam que o modo da videoaula, ele é bem mais rápido. Na verdade, não é tão mais rápido, mas ele sim é rápido, é um pouco mais rápido, porque aqui você tem 4 passos a dar, aqui você só tem 3 passos a dar. Então, assim, se você tem 2 opções, um caminho mais comprido e um caminho menos comprido, fica fácil você fazer a sua escolha, não é assim? Muito bem. Essa é a ideia. Mas deixa eu explicar das 2 maneiras. Por quê? Porque a minha galera do segundo ano aprendeu comigo esse ano determinantes de matrizes, que é o que a gente usa nesse assunto. Olha que beleza. Tá? Então, o segundo passo a dar é você calcular esse determinante. Professor, esse determinante veio de onde? Olha para cá. Se você observar direitinho, esse cara daqui, quem que é ele? Ele é o endereço do ponto A. É verdade. Esse cara daqui é o endereço do ponto B. Sim ou não? Esse cara daqui é um ponto genérico, x e y. E esse camarada daqui é um vetor unitário. Não é? A gente usa para terminar de preencher a matriz 3 por 3, ó, 3 linhas e 3 colunas, e aí você vai calcular o determinante, mas você tem que fazer esse determinante ser igual a zero, tá certo? Por quê? Porque a gente sabe que 3 pontos, eles são colineares, ou seja, eles estão na mesma reta, quando o determinante deles é igual a zero. Se for igual a zero, então os 3 pontos estão alinhados. Se for diferente de zero, os 3 pontos não fazem parte da mesma reta. Muito bem. Então, professor, me explica aí. Você quer calcular a equação geral de uma reta onde 2 pontos são conhecidos? É o que eu quero. Muito bem. Faça o seguinte. Pegue esses 2 pontos, escreva-os nesse formato, ó. Coloquei lá 3, 4, coloquei lá menos 4, 1 e 1, menos 1, coloquei lá x e y, e na lacuna você vai colocar 1 em cada linha. E aí você vai calcular o determinante. Professor, mas eu estou no terceiro ano, cara, e assim, lá no segundo ano eu não aprendi direito determinantes, ou o professor ele não ensinou determinantes, ele pulou esse assunto, etc, etc. Seja qual for a sua dificuldade, não importa. Eu te ensino a calcular determinante, seja lá na videoaula com aquele outro professor, ou agora. Me acompanhe. Para você calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, eu chamo matriz 3 por 3, ó, essa matriz que tem 3 linhas e 3 colunas, ou seja, 9 elementos. Tá certo, professor. Você vai fazer o seguinte, pegue essa matriz e escreva. Escrevi aqui, ó. Acompanhe o cursor do mouse aí. Agora pegue as 2 primeiras colunas e repita, e você vai repeti-las
Tá certo? Repita-as, era o que eu ia dizer. Então peguei aqui, ó, a primeira coluna, a segunda coluna e repeti essas colunas aqui. Aí agora você tem 5 colunas. Muito bem. Agora você vai pegar a diagonal principal e as paralelas a ela, ó. Aqui eu peguei essas setinhas de azul, né? Embora que aqui no celular parece mais verde. Mas enfim. Aí você tem aqui, ó, essas paralelas são as diagonais principais. Já as flechas aqui em vermelho, você vai, não calcular usando a ideia de diagonais secundárias. O Luiz está perguntando, sim, sim, eu estou terminando a primeira rodada, viu, Luiz? Ou seja, na segunda rodada, de novo, questões dos nonos, depois dos primeiros, segundos, e eu vou terminar com mais questões para a galera dos terceirões. Tá certo? Então, segura aí, estamos terminando só a primeira rodada. Muito bem. O que é que acontece, galera? Agora você, depois de ter flechado, vai multiplicar, irmão. Então, ó, 3 vezes menos 1 vezes 1. Vai dar menos 3. 4 vezes 1 vezes x. Vai dar 4x. 1 vezes menos 4 vezes y. Vai dar menos 4. Y. Agora as flechas vermelhas, as diagonais secundárias. 1 vezes menos 1 vezes x, menos x. 3 vezes 1 vezes y, 3y. 4 vezes menos 4 vezes 1, menos 16. Então esse foi o teu terceiro passo. O quarto passo vai ser calcular o determinante. Como é que você faz isso? Olha para o quarto passo aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, o 4 em azul, circulado. Você vai pegar o resultado das flechas principais e subtrair pelo resultado das flechas secundárias. Como assim, professor? Soma esses caras de azul e subtrai pela soma desses caras de vermelho. Eita, professor, trabalhão. Ora, mas claro, meu velho, você está no terceiro ano, você esperaria o quê? Então, respira fundo, paciência e vamos praticar esse conteúdo, tá certo? Eu quero que você aprenda. Então, siga esse passo a passo, printe a tela ou então aguarde quando eu retornar, não é, essa gravação lá para o Classroom 1, ou mesmo comece a copiar aí no seu caderno, enfim, adiante, seja esperto, adquira a aprendizagem necessária que o conteúdo exige, tá joia? Mas vamos lá. Então, somei esses caras de azul, menos 3 mais 4x menos 4y. Observe que não dá para juntar nada, porque esse cara é um dinheiro, é uma dívida. Esse cara são 4 xícaras. Esse cara são 4 Yasmins. Uma dívida de 4 Yasmins. Ou seja, não dá para juntar dívida com xícara com dívida de Yasmin. Então eu vou só repetir. A mesma ideia com a galera de vermelho aqui, ó. Menos x mais 3y menos 16. Coloquei parênteses, estou só fazendo a subtração e agora eu vou tirar dos parênteses. Quando eu tirar dos parênteses, cara, aí vai surgir a equação geral desta reta, ou seja, algo que tem x e y e igualdade. Tá joia? Ou seja, fazendo as continhas, você vai chegar aqui. No modo da videoaula é um pouco mais rápido, se liga na ideia. Em vez de você escrever uma matriz 3x3, olha o que você vai fazer. Você vai, e aí deixa eu dar uma separada aqui para a galera observar bem. Eu estava dizendo, ó, deixa eu dar uma separada aqui, só para vocês perceberem um detalhe, tá? Como que lá na videoaula aquele professor ensinou a galera a trabalhar com esse determinante. Você vai pegar os pontos da sua reta, os 2 pontos destacados A e B, sendo que você vai colocá-los na vertical. Veja, aqui no modo do livro eu coloquei na horizontal. Aqui no modo da videoaula a gente coloca na vertical. Eita, professor, é mesmo, ó, 3, 4, 3, 4. Menos 4, menos 1, menos 4, menos 1. Aí também tem o ponto genérico x, y. E você pega a primeira coluna e repete. Por isso que aparece esse 3, 4. E, cara, o resto é semelhante. Ó. Você vai flechar as diagonais na posição principal, flecha as diagonais na posição secundária, e aí calcula do jeitinho que você viu
aqui no modo do livro, tá certo? Vai chegar no mesmo resultado. Ainda nesta primeira rodada, eu quero apenas colocar aqui na gravação da videoaula a resolução da letra C, também da página 163, questão 20. Tá certo? Ô professor, e quando eu tenho uma reta e só um ponto e o ângulo onde a reta toca o eixo Y? Cara, é ainda mais rápido, porque veja bem, primeiro, qual que é o ponto? E aí a questão te deu, tá certo? O ponto é o AX menos 7 sobre 2, Y2. Muito bem. A gente viu lá na videoaula que para você calcular o seu, não é, coeficiente angular da tua equação, você precisa da tangente do ângulo. Ah, então por isso que a questão ela deu aqui, ó, o ângulo é de 45 graus. Eu fiz um desenhozinho que a galera do segundo ano de 2020 vai ver já já, no início da trigonometria, mas a galera do terceiro ano já viu em 2019, só para lembrar, olha só, quando você está rotacionando a circunferência no sentido anti-horário, olha a setinha aqui no sentido anti-horário, ou seja, o sentido contrário ao sentido dos ponteiros do relógio, você tem o sentido positivo. Quando você está rotacionando aqui, ó, girando no sentido horário, então você está no sentido negativo. Esse ângulo daqui, ele é de 45 graus no sentido horário. Ó, deixa eu fazer você perceber isso aqui, ó. 45 graus é daqui para cá. Mas daqui para cá é no sentido negativo. Por isso que eu já coloquei aqui o menos, ó. Então agora você vai calcular tangente de 45 graus. Eita, professor, tangente de 45 graus? Sim, pega aquelas tabelinhas lá do livro do segundo ano do ensino médio. Tangente de 45 é 1. Como a gente colocou menos devido aqui o sentido, não é? Você vai ter menos 1. Ô professor, e essa fórmula? Essa é a fórmula da sua equação, se é conhecido o seu coeficiente angular, que a gente chama de m, e se é conhecido um ponto. E de fato você tem aqui o ponto A, onde o x é menos 7 sobre 2, o y é 2, e você tem o coeficiente angular que é menos 1. Substitua, olha lá, eu substituí, m é menos 1, o y0 é 2, o x0 é menos 7 sobre 2, por isso que ficou positivo, porque ó, x menos 7 sobre 2 vai dar x mais 7 sobre 2. E aí você vai organizar isso daqui. Ao organizar, você vai chegar na tua equação geral da reta. Então, essa questão, eu estou explicando ela de modo rápido para que você resolva ela com mais calma, detalhadamente, após esse esboço aqui. Deixa eu colocar também aqui, pessoal, a questão 21, ainda nesta rodada para a galera dos terceiros, tá? A galera dos terceiros vai enfrentar um simulado com todas as matérias semana que vem, então eu vou dar uma reforçada na minha galera. Muito bem, questão 21, ainda na página 163. E aí eu coloquei aqui, ó, uma tabelinha de trigonometria lá do nono ano. Né? A galera do nono ano ainda vai ver essa tabelinha de trigonometria no triângulo retângulo. Tá certo? Muito bem. A questão diz assim, determine o ângulo de inclinação de cada uma das retas. Determinar ângulo de inclinação? Sim, determinar ângulo de inclinação. Muito bem. Como é que eu faço isso, professor? Vamos, aqui na letra A você tem a reta e os dois pontos. Muito bem, você vai usar essa fórmula do coeficiente angular. Essa fórmula está disponibilizada na videoaula e no livro, tá certo? Então, a galera já deve ter isso no caderno de vocês, tá legal? E aí você vai pegar, ó, as coordenadas dos pontos, os valores de y, os valores de x e substituir. Substituindo, você vai encontrar o m. Agora, como é que eu encontro esse ângulo alfa aqui, ó, esse ângulozinho?
Muito bem, você vai para essa tabelinha, porque você sabe que a tangente desse ângulo é igual ao m. Ah, então a tangente de que ângulo vai dar 1? Ah, mas que beleza, olha para cá. Aqui, pessoal, aqui, ó, você percebe que a tangente de 45 é igual a 1. Por isso eu coloquei aqui, ó. Tangente de alfa tem que ser 1, então o alfa é 45 graus. Então já achamos o ângulo da inclinação dessa reta da letra A. A mesmíssima ideia você vai fazer aqui com a letra C, tá? De novo, tira um print ou anota no caderno ou aguarda a, a gravação da aula para você gastar mais tempo com essa questão, tá certo? Mas ela está bem resolvida com detalhes aí. Deixa eu também colocar, ainda nesta rodada, as letras B e D, também da questão 21 da página 163. Olha lá, de novo, uma reta, outra reta, e a questão ela pede para o aluno descobrir o ângulo da inclinação dessas retas. E de novo, você calcula o coeficiente angular usando os pontos, aí depois vem para uma tabela. Ó. Ô professor, e essa tabela? Veja, essa tabela é um pouco maior, já que os ângulos aqui você percebe são ângulos maiores que 90 graus. Tá certo? Por isso que eu coloquei aqui, ó, 120, 180, 270, tá joia? Ah, então beleza. Calculou o m, você vai obter um resultado. Por exemplo, aqui ó, a gente obteve menos raiz de 3. Cara, qual que é o ângulo cuja tangente é menos raiz de 3? Aqui, ó, 120 graus, tá? Deixa eu circular ele para você ver aqui, ó. Ah, é verdade. A tangente de 120 graus é menos raiz de 3. Então, esse ângulo só pode ter 120 graus. E por aí vai. Então, a questão D também a galera vai olhar com carinho e resolver os detalhes. Tá certo? Muito bem.